Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou o professor Rui Badaró, estou junto com o Dr. João Massano e juntos conversaremos sobre política, direito, atualidades e aquilo que nos é muito importante nos diálogos, compreender o que se passa mundo adentro, em especial em Portugal e no Brasil. Tudo bem consigo, João? Tudo bem, Rui. E contigo também? Tudo bem por aí? Daqui tudo em ordem, em São Paulo e Sorocaba, caminhando, dia chuvoso, com temperatura na faixa dos seus 18 a 20 graus. Pois, nós aqui estamos com temperaturas a rondar os 30 graus, estamos supostamente no pico do verão, com algum vento, de que as pessoas se têm queixado na praia, mas está calor, pelo menos aqui em Lisboa, e de facto é verão, é verão. Não é um verão como o brasileiro, um bocadinho mais quente, mais úmido, agora já não está tão úmido como já teve há uns tempos, portanto vamos ver como é que isto avança, porque há muita gente de férias, a cidade está praticamente deserta, como é normal, mas há sempre quem trabalha e há sempre quem continua a fazer coisas, e isso também é interessante. E então vamos falar do internacional e do posicionamento do Brasil em relação à Nicarágua e em relação à Venezuela, porque aqui em Portugal nós acabamos por ter sempre. Nicarágua praticamente não se fala, eu pessoalmente não tenho ouvido falar nada. Relativamente à Venezuela, a informação que nos chega, naturalmente, chega-nos com as lentes ocidentais e, portanto, é uma visão que eu creio será deturpada, não obstante muitas coisas serem verdade, não duvido, mas vem sempre uma visão parcial. Como é que no Brasil as coisas são vistas nos dois países? João, primeiramente, com relação à Nicarágua, é uma situação pontual de relacionamento entre o Brasil e esse país. Pontual porque o chefe de Estado da Nicarágua expulsou o embaixador brasileiro e hoje, sexta-feira, não sei quando os nossos diálogos irão ao ar, mas hoje, dia 9 de agosto, é, foi confirmada a expulsão do embaixador brasileiro, que já inclusive deixou aquele país. Em contrapartida, a embaixadora da Nicarágua também foi expulsa daqui. O fato é que esse tremor no relacionamento entre os países se deu por conta justamente de uma atitude do nosso chefe de Estado, no sentido de dar guarida aos padres da Igreja Católica lá naquele país e pedir que eles fossem soltos, né, e tentar intervir, né, pela liberdade deles, o que parece-me não soou muito bem para o chefe de Estado, Daniel Ortega. E se não bastasse isso, durante as comemorações da Revolução Sandinista, em que pese o Brasil tenha sido convidado, não se fez presente nem pelo chefe de Estado, muito menos pelo seu embaixador, que o Brasil tem representação diplomática lá. Então, essa é a situação da Nicarágua. Repercussão, diplomaticamente, por óbvio, né, à luz do direito internacional público, nós teremos uma ou outra repercussão. O Busilis é você analisar economicamente qual de modo efetivo, o relacionamento existente entre esses dois países e daí sopesar a importância do que ocorreu. De outro lado, João, com relação à Venezuela, todos os dias tem sido comentado este assunto aqui. Por óbvio, né, quanto mais tempo passa do processo eleitoral ocorrido na Venezuela, menos se comenta, a não ser que ocorra um fato que chame mais atenção, como ocorreu recentemente, ontem, no sentido de que o Maduro resolveu proibir o X, o antigo Twitter, por 10 dias em todo o território da Venezuela, sob a argumentação de que o Elon Musk ele estaria a turbar a democracia venezuelana e isso eh, fez com que o Maduro, inclusive, conclamasse o povo a desinstalar o WhatsApp, que não tem nada a ver com o Elon Musk, mas desinstalar o WhatsApp e cancelar
o X e outras redes sociais, para que não houvesse maiores problemas no país. Uma postura absurda. Agora, o objetivo do Maduro é fazer com que o Tribunal Superior de Justiça deles valide de vez a eleição e ele não precise apresentar as atas eleitorais. É óbvio, e o mundo inteiro sabe disso, que esse tribunal ele é um tribunal chavista e que encontra-se nas mãos do Maduro. Não uma análise, aliás, parcial de minha parte. Isso é um fato. Desde que Maduro sucedeu Chaves, nós temos essa situação na Venezuela e ponto final. Como é vista essa situação no Brasil? O Brasil ainda não reconheceu. Brasil, México e Colômbia, esses três países têm buscado alternativas no seio da sociedade internacional para que o Maduro apresente essas atas eleitorais e então venha se encerrar qualquer discussão sobre essa eleição. Mas como isso não ocorreu até o momento, na medida que se distancia da eleição, a não apresentação dessas atas eleitorais, parece-me que a situação vai ficando pior para o Maduro. No frigir dos ovos, a questão novamente, afeta a soberania e a autodeterminação dos povos, João. É basicamente esse o comentário. Mas há um facto curioso que é o Maduro ter proibido o X, porque de facto a postura do Elon Musk cada vez mais é uma postura de quem se pronuncia sobre política internacional, sobre temas com impacto. Também teve esta semana um problema com a Grã-Bretanha e com o governo por causa de ter dito que havia uma guerra civil em Inglaterra e que os militantes de extrema-direita que estariam a destruir edifícios e no centro daquelas confusões todas seriam pior tratados pela polícia do que os muçulmanos. Portanto, falar-se em alguma islamofobia. Há um tema que me parece inequívoco, que é como é que o Ocidente lidará ou pode lidar com o mundo muçulmano. Independentemente deste populismo e demagogia de quem tem este tipo de ideias de extrema-direita, há uma coisa que é óbvia, que é a forma como o Ocidente trata os muçulmanos, apesar de tudo e apesar de haver estes pontos, estes episódios de alguma fobia, xenofobia, eu diria que o Ocidente trata bem as outras culturas. Agora, o inverso não é verdade, pelo contrário. E isso é um problema para a Europa, porque enquanto nos países islâmicos os valores islâmicos têm que ser respeitados, impreterivelmente, em países ocidentais, por força da democracia e da liberdade de expressão e tudo, acaba por se permitir tudo, desfigurando um pouco a cultura ocidental. E é isso também que dá gás a este tipo de movimentos. E isto é uma pergunta que eu acho que todos os governos ocidentais se deveriam fazer, porque infelizmente tem que se pensar sobre o tema, porque de facto é um tema para as sociedades ocidentais e os governos não se podem esquecer, não podem ser xenófobos, naturalmente, mas também não se podem esquecer que a cultura é um valor muito importante e os valores ocidentais são valores muito importantes e nós não podemos correr o risco deles desaparecerem. É um pouco como a democracia. A democracia permite partidos... Permita-me uma parte, João. Sim. É a primeira vez que eu vou apartá-lo, mas enfim, é preciso fazer um comentário. Gozado, exatamente ontem eu estava a conversar com um colega alemão, né, por conta de trabalho, e ele dizia para mim exatamente o que você externou agora, e ilustrando a situação na Alemanha, né, que a população os muçulmanos crescem, abre aspas, exponencialmente,
nos próximos 7 anos haverá um crescimento na faixa de 15%, e o fato é que até 2045 é muito provável que essa população na Alemanha atinja próximo de 35% de toda a população alemã, por Uhum. conta da política de imigração, a política migratória do welfare state adotado na Alemanha, né? E isso tem causado gargalos bastante grandes para a população autóctone, não só no sentido de uma mistura das culturas, o que, num primeiro momento, não é uma crítica, ao contrário, é importante que haja diálogo e etc., mas não pode ocorrer sobreposição de uma cultura sobre a outra Não é sobreposição, eu diria que é mais até assimilação, porque é como isso. são mais, eles fazem desaparecer os valores ocidentais nos locais onde estão, isso é um Sim, facto. eu tentei E ser cuidadoso, mas você foi cirúrgico. É exatamente isso. E se ocorre a extinção do que existe de cultura na população autóctone, isso não pode ocorrer. Tá? Ao contrário. E essa é uma crítica, é uma preocupação que a população alemã tem. E talvez seja essa uma das justificativas pelas quais os movimentos de extremo que adotam daí bandeiras contrárias a isso têm crescido naquele país. E se é, bobear em toda a Europa. esse é um tema que eu acho que merece reflexão. Naturalmente, nós não vamos condicionar esses tipos de reflexão, mas acho que não podemos ignorar as origens de movimentos extremistas que têm surgido na Europa e as reações que conduziram às guerras mundiais e tudo mais. Portanto, a questão dos estrangeiros, a questão dos judeus e tudo mais, se a população sentir que há um domínio da sociedade por uma facção como, por exemplo, a islâmica, é difícil de gerir a situação em termos políticos. Portanto, é preciso cuidado e é preciso pensar nisto e com bastante cuidado atuar para que, de facto, se preserve a liberdade e a liberdade de expressão e a possibilidade de todos conviverem pacificamente, mas parece-me respeitando os valores ocidentais, porque no Ocidente os valores predominantes têm que ser sempre os valores ocidentais. Não Eu me parece que concordo. possa ser de outra forma. Inclusive, há um autor, o R. De Luca, que denuncia isso num texto intitulado Jihadismo Europeu. Denuncia exatamente o que colocaste. É de suma Sim, importância preservar a cultura e os costumes ocidentais. eu acho que sim, eu acho que sim. Isto é uma coisa que temos que ponderar, claro. Temos que Sim. ponderar. De qualquer forma, eu não queria terminar o nosso episódio de hoje sem falar um pouco sobre a situação na Ordem dos Advogados em Portugal e sobre os últimos acontecimentos. Não vou falar naturalmente de notícias nem de outras coisas, vou só e queria só partilhar aqui contigo e com quem nos quiser ouvir alguma. Eu já não tenho palavras nem comentários para descrever algumas das coisas que vou lendo sobre mim, os insultos, as zombarias, quer em relação a mim, quer em relação ao Conselho, quer em relação aos membros do Conselho nas redes sociais e que, de facto, são escritos por membros do Conselho Geral e os seus apoiantes. Não, já é algo que me custa comentar, mas que, de facto, não deixa de me surpreender pela negativa. E há colegas do próprio Conselho que têm uma vida dedicada à Ordem e que se sentem indignados e sentem que não é merecido por tudo o que já deram à Ordem dos Advogados, por tudo o que já fizeram, por tudo o que o Conselho Regional de Lisboa já fez. Não é justo não são justos alguns comentários e pior do que isso, este tipo de atitudes, esta forma de atuar, que de facto já era seguido por estes colegas que estão no Conselho Geral antes de serem eleitos, porque antes de serem eleitos era isto também que eles faziam, e este tipo de atitudes, comentários, insultos. Custa-me ler porque havia a expectativa que com a passagem para o Conselho Geral a atitude mudasse. Mas não, o que nós assistimos é que
não obstante ter sido dito pelos membros do Conselho Geral que não iriam ser permitidos comentários nas páginas oficiais da Ordem, porque as redes sociais não seriam o meio idóneo para falar com a Ordem dos Advogados ou para os associados da Ordem dos Advogados falarem com a Ordem dos Advogados, o que nós assistimos, o que não é idóneo para ser comentado nas páginas oficiais, já é idóneo para ser comentado nessas mesmas redes sociais, noutros grupos, em relação a outros órgãos da Ordem dos Advogados. E isso é algo que eu não consigo compreender. Até porque nós temos um artigo no Estatuto da Ordem dos Advogados, que diz que constituem deveres dos advogados nas suas relações recíprocas proceder com a maior urbanidade, abstendo-se de qualquer ataque pessoal, alusão deprimente ou crítica desprimorosa de fundo ou de forma. Ora, seguramente nos escritos que me vão fazendo chegar, não é isso que acontece. Não há respeito, seguramente, por este artigo. E o que eu assisto, e tenho que expressar a minha indignação, é que tudo é usado para tentar condicionar a atividade do Conselho Regional de Lisboa. Anulação de deliberações, impugnação de atos junto do Conselho Superior, reuniões com trabalhadores do Conselho Regional de Lisboa, ameaças de processo disciplinar. A nossa ordem nunca foi assim, nem nos momentos mais quentes. Eu recordo-me, houve momentos muito quentes na Ordem dos Advogados, houve assembleias gerais muito quentes, no tempo, por exemplo, do Dr. António Marinho e Pinto, mas nunca aconteceu nada como isto. Nunca. Isto é inédito. Este tipo de atuação, este tipo de condicionamento é totalmente original pela negativa. O que eu me questiono é que nós temos um Estatuto da Ordem dos Advogados que consagra a autonomia dos Conselhos Regionais e ela sempre foi respeitada. Eu recordo aqui que o Dr. António Marinho e Pinto, que tinha uma posição em relação aos Conselhos Regionais, nunca fez nada similar a isto, tentou acabar por via estatutária com os Conselhos Regionais, é preciso que se diga, mas respeitou a vontade dos advogados que não quiseram esse fim. E o que nós vemos agora é que nós somos criticados por defendermos a nossa autonomia administrativa e financeira de todos os regionais, no caso específico do Regional de Lisboa, mas não posso aceitar que sejamos criticados por defender essa autonomia, sempre que for violada. Não posso aceitar que se digam coisas como: será que o Estatuto em matéria de autonomia dos regionais pode ser alterado por deliberação do Conselho Geral? Não, não pode. Será que o Estatuto estabelece alguma subordinação hierárquica dos Conselhos Regionais em relação ao Conselho Geral? Não estabelece. E há pessoas que entendem que a relação entre os regionais e o geral é uma relação de subordinação hierárquica. Isso não está no Estatuto. Não existe. Não existe. E eu leio coisas que vão no sentido e que dizem expressamente que há essa subordinação hierárquica e que quem manda é a bastonária e o Conselho Geral, no sentido de haver uma total subordinação. É que reparem, os Conselhos Regionais, e isto é importante que se diga, não são apêndices do Conselho Geral, têm autonomia. Agora, também, naturalmente, os advogados são soberanos. Se não concordarem com a autonomia dos Conselhos Regionais, alterem o Estatuto. Alterem. Façam desaparecer os Conselhos Regionais, façam desaparecer a autonomia dos Conselhos Regionais, mas por via estatutária, não é por deliberação do Conselho Geral. Não venham dizer que há subordinação hierárquica, porque não há. Enquanto for este Estatuto não prevê essa subordinação hierárquica. Por isso, não peçam para aceitar, nem a mim nem aos membros do Conselho Regional de Lisboa, a violação da nossa autonomia e a pressão sobre a nossa atuação, porque nós não vamos aceitar nenhuma subserviência em relação a ninguém. A subserviência que nós aceitamos é em relação à lei e em relação aos estatutos. Caso nos venham dizer que nós devemos desaparecer, não devemos ter autonomia, nós aceitaremos se houver alteração estatutária. Agora não é por meio de uma subversão dos princípios, porque de facto não há um comitê central na Ordem dos Advogados, as pessoas não se podem esquecer disto. Leiam o Estatuto, vejam que consagra a autonomia administrativa e financeira dos Conselhos Regionais, que não pode ser violada.
não existe Comitê Central na Ordem dos Advogados. É muito triste ter que estar a dizer uma coisa que é evidente, porque eu vejo críticas, quer a mim, quer aos membros do Conselho Regional de Lisboa, porque defendem a sua autonomia. Ora, a questão é, há autonomia por muito que aborreça muita gente. Há autonomia e ela tem que ser respeitada e sempre foi respeitada na Ordem dos Advogados. Eu volto a repetir, a Ordem dos Advogados nunca foi assim. A autonomia do Conselho Regional de Lisboa e dos outros Conselhos Regionais sempre foi respeitada. Mas, para além disso, volto a repetir para que não haja dúvidas, nunca houve um Conselho Geral que andasse a zombar, a humilhar, a insultar outros órgãos nas redes sociais como acontece atualmente. Nunca aconteceu. A nossa Ordem dos Advogados nunca foi assim, sempre houve respeito. E eu já citei o artigo do Estatuto que o refere, nós devemos respeitar-nos mutuamente, não devemos, muito menos, insultar-nos nas redes sociais, porque isso só contribui, o insulto puro e gratuito, a humilhação, a ofensa, só contribui para o descrédito da própria ordem e para afastar cada vez mais os advogados que naturalmente não se revêem nesta falta de dignidade. E pronto, desculpa aqui o desabafo, mas de facto há coisas que eu tenho que dizer e que já me estava a custar e tenho andado a refletir sobre elas, mas atendendo a algumas coisas que vou lendo, entendi que era essencial falar sobre isto e esclarecer de uma vez por todas o que se está a passar, porque de facto eu vejo muita gente equivocada que deveria ler o Estatuto em matéria de autonomia dos conselhos. E isso para mim era algo que deveria ser feito para não se dizerem algumas coisas como existência de subordinação hierárquica dos regionais ao Conselho Geral. Meu querido João, ouvindo o teu desabafo, como disseste, eu gostaria de fazer apenas alguns comentários. Noblesse oblige. Algumas profissões e seus respectivos conselhos devem se pautar por essa máxima latina, justamente aquelas profissões que diretamente estão conectadas com o bem jurídico mais importante, qual seja a vida. Se existe qualquer tipo de postura do geral para os regionais ou vice-versa, que macule essa máxima, como, por exemplo, essas situações que externaste, nós apenas estaremos a minguar a importância da profissão, no caso da advocacia. E ao minguar a importância dessa profissão, nós estaremos a destruir também aqueles que vivem da advocacia. É de suma importância que haja, para além da urbanidade, que sempre pautou as relações entre os colegas, por óbvio, em todo momento político, há choques, há debates, há discussões, mas sempre pautando-se pela urbanidade. Mas no minuto que não há urbanidade e falta o devido respeito, e não é respeito para com o opositor, é respeito para com a profissão, para que haja dignidade, aí, meu caro, é aquilo que eu tenho dito já há alguns programas e por onde passo na academia e nos tribunais. Nós deixamos a era do humanismo para trás e, infelizmente, João, como já denunciava Humberto Eco, entramos na era da estupidez. E as redes sociais deu voz e holofotes aos nécios. É isso. É, sem dúvida, sem dúvida. E penso que por hoje chegamos ao fim, não é? E deixámos aqui as nossas reflexões da semana. Voltaremos seguramente na próxima semana para falar de outros temas que esperemos sejam do vosso agrado. Esperamos contar convosco e em direto do Brasil e de Portugal, esperamos sinceramente que continuem a acompanhar-nos e até à próxima. Abraços, até a próxima.